Então, bom dia a todos e a todas também. É, Hoje, como comentei aqui no início, no bate-papo inicial, nosso último encontro síncrono, tá? É, Vou passar conteúdo sobre o teste de queda. Vocês vão ver que é bem simples de fazer, rápido, né? Claro, dependendo do tempo que colocar ali para análise. É, E depois também eu quero passar vasos de pressão, tá? Que eu acho bem importante, que é um conteúdo que é, quem vai trabalhar nessa área com certeza vai utilizar, né? O projeto de vasos de pressão, que ele faz uma combinação de análise uh, de pressão com temperatura, tá? Então, vou passar esses dois conteúdos, eles estão em slides separados, coloquei lá no Moodle. E daí tem dois estudos de caso, um para teste de queda e outro para vaso de pressão, tá? É, não vou deixar a tarefa para vocês, pelo fato de que vocês devem estar trabalhando lá com o projeto da Roldana, tá? Da elevação de carga. Então vamos lá. No teste de queda, vou falar de alguns conceitos, né, e a breve introdução. As proteções ao produto. Então trouxe um vídeo para vocês que é um vídeo de um celular, né, um projeto de um celular que ele tem um sensor que uh, ele avisa quando ele está quando ele está em queda livre, né, um acelerômetro, e aí a partir daí ele dispara um dispositivo que faz a proteção, mas não veio para o mercado e não estou fazendo propaganda aqui, o vídeo tá como o iPhone 7 e até agora não chegou. Creio eu que não deu muito certo, ou a questão do que eles utilizaram ali para fazer o produto seja algo que não está de acordo com as diretrizes da empresa, que no caso ali vocês vão ver que é uma cápsula de CO2. E aí o estudo de caso, que é um copo de alumínio, tá? Então eu peguei um copo de alumínio, espessura 1 milímetro, tem acho que uma altura aí normal e uma boca de 70 milímetros, para nós fazer esse teste aí, tá? Então vamos lá. A introdução aqui é o que é o teste de queda. Ele vai avaliar então o efeito de impacto de uma peça ou montagem numa superfície plana. Então, pode ser ela rígida ou flexível. Se for flexível, rígida, né? Rigidez no caso zero. E se for flexível, daí a gente tem que colocar o coeficiente de rigidez. Para que serve esse tipo de projeto, né? Ali tem uma figura, uma imagem. Então, às vezes, não é para saber o que vai acontecer com o produto, mas sim projetar partes nele que venham a se danificar ao invés de danificar o produto em si. Então, no caso ali, é um exemplo didático. Se caso aquele objeto vira uma queda, ele vai ter uma espécie de fusível. Então tu projeta para que venha a quebrar esse fusível, no caso ali uma quebra de um canto, né? E aí não danifica o produto em si. Né? Vamos imaginar assim uma coisa meio esdrúxula assim, do celular ter várias proteções em volta. Na verdade a gente faz isso, a gente coloca a capinha, né? Mas que é eu uso o exemplo do celular, que é o mais comum, né? Várias empresas que projetam celular fazem esse tipo de teste para, inclusive às vezes tem uns que vem agora na especificação, né? Uh, Pode sofrer uma queda de até 1 metro que não vai quebrar, que não vai, né? Enfim.
E daí então geralmente é estudo para quê? Para dimensionar, né, as proteções do produto. Nós vamos para um estudo de caso. O nosso estudo de caso aqui é um estudo de caso bem simples. É um copo, como eu falei, de alumínio, tá? Ele tem uma espessura de 1 milímetro. E o que a gente quer saber? A gente quer saber o que vai acontecer com ele numa queda, numa superfície rígida, com uma determinada altura, tá? Claro que o copo está vazio, né? Se o copo tivesse cheio já seria outra condição. Então daí teria que simular um conjunto aqui com um líquido ali dentro, etc e tal. E também depende muito da posição que ele vai cair. Então, quando a gente faz esse tipo de teste, o ideal é que a gente escolha a pior condição. Então, se a gente avaliar aqui, por exemplo, do copo, se ele cair nessa posição na direção Y, ele não vai ter grandes deformações ou não vai ter grandes tensões, por causa que ele vai cair vai ter impacto no local onde eu tenho uma superfície que está mais rígida, que suporta maiores tensões. Agora, por exemplo, se eu colocar ele para cair, ter a queda na direção Z ou na direção X, aí já o impacto vai ser nessa região, que é bem provável que seja a pior condição. Depois vocês podem fazer outros testes, a gente vai fazer nessa pior condição aqui, mas vocês podem simular ele caindo na direção Y para vocês verificar a diferença, tá? Ou até de boca para baixo também, tá? Então, no estudo aqui a gente vai alterar ali, não, na verdade só vamos confirmar as propriedades do teste de queda, tá? Que é específico. Então, se você assinalar ali grande deslocamento, o que acontece? É a análise mais lenta, porém ela é mais precisa. Então, pode-se fazer sem assinalar o grande deslocamento e com ele marcado, tá? E aí vamos escolher um plano como referência para colocar a gravidade na direção normal a ele. Então, devido ao fato que nós vamos fazer a queda ou na direção Z ou na direção X, que tanto faz, ele é simétrico, eu vou pegar o plano frontal ou direito aqui para direcionar a gravidade. 3 metros de altura, tá? Pode-se colocar também, ao invés de altura da queda, a gente pode colocar velocidade de impacto, né? Do centro de gravidade ou de um ponto mais baixo, tá? A gente vai usar o centro de gravidade até pela questão da dinâmica, mas pode usar também um ponto mais baixo. E aí a questão do tipo de superfície, né, o alvo. Nós vamos utilizar o rígido, que é a pior condição também, tá? A partir daí, nós temos que definir um tempo, ou seja, o tempo de análise após o impacto. Esse tempo ele é depois do impacto, enquanto que ele está caindo, não tem alteração de tensão nenhuma. Quando ele tiver o contato, esse tempo que a gente vai definir é após isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer, o software vai fazer interações a partir deste tempo definido. No caso aqui, para exemplo, coloquei 200 microsegundos, tá? Mas pode-se aumentar esse tempo, de chegar até segundos. Claro que a tensão ela vai subir, depois ela vai cair, se o tempo tiver muito grande, né? Ou seja, a gente vai colocar o valor de 200 até para não retardar muito a nossa análise, porque quanto maior esse tempo, maior vai ser o tempo de análise, né? A necessidade para análise. E aqui o número de interações, no caso, dentro desses 200, de 25 em 25. Então vai ter x, né? Só dividir um pelo outro, é que nem o caso lá das interações da fadiga, tá? A fadiga não, desculpa, da teste de viga. Então,
essa definição e a partir daí então a gente vai ter os resultados de tensões e o deslocamento, tá? Então no caso aqui a região onde teve a tensão e o deslocamento que deu, né, que a gente pegou. Então no caso aqui é o maior deslocamento, né, no caso aqui a tensão. E aí a gente pode buscar que valor que temos nessa tensão, porque na verdade aqui deu 830, tá? Ultrapassou, certo, o limite de escoamento, mas como é um impacto, aqui no caso pode ter uma danificação e não uma quebra, né? Claro que se fosse de vidro seria diferente. Então o alumínio ainda tem um coeficiente de flexibilidade maior, vamos dizer assim. E aí nós vamos buscar os valores aqui, podemos plotar um gráfico desta alteração de tensão ao longo dos 200 microsegundos. Então daí a gente vai na sonda, descobre ali o nó, né? No caso aqui foi o nó 1649, que deu os 830 através da sonda, e aí pede para listar estas tensões, tá? Então, em resultados, definir plotagem do histórico temporal, busca lá, acha o nó aonde deu a maior tensão, né? Poderia pegar de qualquer nó, mas eu justamente vou pegar daquele lá para vocês verem o gráfico da evolução da tensão. E aí ele plota, né, a evolução da tensão ao longo daqueles 200 microsegundos. Ou seja, a partir de 7 segundos, 7 não, aqui é microsegundos. A partir de zero, daí a primeira tensão já deu lá direto em 7,99 e aí foi indo. Ó, né? Ou seja, ele teve uma tensão máxima lá em 161 microsegundos e aí depois caiu um pouquinho, enfim, tá? Que é a distribuição de tensão ao longo da queda. Então, o que se faz com isso? No caso aqui, você detectou a maior tensão naquela determinada altura e aí você pode projetar coisas ali para vir a sanar isso, ou seja, não deixar que isso aconteça, né, dentro do produto. Vamos para a prática aqui, para mim fazer com vocês. Aula 12. O material já está definido